Olá, irmãos. Vamos dar início à doutrinária de hoje, lendo um trecho do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O trecho chama-se Renovação Necessária. Não entregais o Espírito. Paulo, Tessalonicenses, de 5-19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espíritos. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborosos aprendizados, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo e rigor, e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes efetivamente são elementos poderosos e determinantes na evolução, todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos as germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar-se a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Oremos, irmãos. Amigo e mestre Jesus, com a sua permissão, estamos iniciando os trabalhos de hoje. Pedimos, Senhor, que Ele seja fortalecedor e renovador da nossa fé e da nossa esperança. Nesse momento de quarentena, necessitamos das suas palavras para aproveitarmos o momento e evoluirmos também. Então, com a sua permissão, iniciamos os trabalhos de hoje. Boa noite, irmãos. Depois da leitura do livro, vamos dar início à nossa palestra com o tema Destinação Gloriosa, do livro Rumos Libertadores, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Bom, o texto pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é a nossa destinação e a segunda parte é a nossa resistência em entender a essência das leis de Deus como forma de aperfeiçoamento por causa da dor que ela pode causar. Esse comportamento é muito natural. Tendemos realmente a ter fuga sobre a dor que sentimos. Isso nos incomoda e faz com que instintivamente, até pelo instinto de sobrevivência, embora a dor seja outra, moral e não física, fugirmos dela. Então leremos no texto frases como assim, escritas por Joana, dizendo: a tua é a fatalidade do bem, a tua é a destinação gloriosa, está fadado à vitória. Bom, se colocarmos essas frases sem um contexto, você pode imaginar que ela foi tirada de um livro de autoajuda. Mas ela também nos alerta para a problemática de nossa fuga, de não encararmos a dificuldade. Então ela escreve: embora as asperezas da rota por onde segues, entre padecimentos e atribulações, não te desesperes. Não se desesperar é entender o sofrimento. Nós precisamos aprender que as leis morais nos impulsionam, as leis divinas nos impulsionam ao melhoramento. É desta forma que nos aprimoramos. Nós viemos no planeta
com a missão de aprendermos, de adquirirmos experiência para sermos melhores hoje do que fomos amanhã. Para isso, a gente precisa investigar o sentido do bem e do mal na visão espírita. No livro Céu e Inferno, de Kardec, no capítulo 9, os demônios segundo o Espiritismo, ele atribui o mal ou o bem à humanidade. A humanidade produz o bem e o mal. Não há o mal que a gente atribui, que algumas pessoas atribuem ao demônio, na figura do mal, da personificação do mal como o demônio, como o diabo, aquele que é o adversário de Deus e que está aqui para nos tentar, que está aqui para nos fazer o mal. É uma visão judaica cristã, judaica católica. Apesar de sermos cristãos, nós não temos essa visão do demônio, do adversário de Deus, e que os males são provocados por esse adversário. Os males que por acaso possam ocorrer para nós na realidade, em virtude da nossa incúria, da nossa retração moral. Se fôssemos mais elevados moralmente, não passaríamos por dificuldades. Na realidade, é a lei de causa e efeito. Nós estamos nos reajustando. Nós estamos reparando erros que cometemos. Mas Joana de Ângeles também nos incentiva a melhorarmos. Quando ela diz que nós estamos fadados à vitória, que o nosso destino é o bem, ela quer dizer que é uma lei divina também a evolução e que fatalmente estamos presos a essa lei e de modo irremediável vamos evoluir. Alguns mais rápido, outros mais lento, mas vamos evoluir. É uma lei. Mas esta lei depende dos nossos esforços. Precisamos nos empenhar para isso. Precisamos nos dedicar a isso. Joana de Ângeles também descreve Deus nesse texto como amor. Bom, amor sim. Mas não é o amor de Deus, não é aquele amor incondicional e que perdoa tudo. É um outro tipo de amor. É o amor que conduz, é o amor que guia. E quando por um acaso cometemos um erro, quando por acaso estamos em erro, este amor divino faz com que a gente se corrija, faz com que os rumos sejam alterados. Esta é a lei. Precisamos nos comportar assim. A rebeldia, a rebeldia que temos, o não aceitar das nossas dificuldades, atribuindo a outro ou a outros fatos o que na realidade provocamos, porque nada acontece conosco se não nos permitirmos que isso aconteça. Então, esta é o problema. Nós nos entregamos entre aspas ao destino como se não fôssemos responsáveis, ou culpamos o destino, ou culpamos os outros, como se não fôssemos responsáveis por isso. E nós somos responsáveis pelos nossos atos, e toda vez que algo acontece para nós, de bom ou de não positivo, deve ser entendido como uma lição a ser aprendida, como uma lição a ser aprendida, como eu disse, e
praticada. É preciso que a vontade seja maior do que os nossos sentimentos de fraqueza. Esta é a vontade que precisamos ter forte. Sabermos que é preciso evoluir, sabermos que é muito difícil, será muito difícil, aliás, se não nos pormos a caminhar. A caminhada será mais longa se não nos dispormos a caminhar firmemente. Neste propósito, a vontade é essencial. Ela diz no texto que o diamante que não se permite burilar no esmeril não vai demonstrar nunca o seu brilho, o seu reflexo de luz. Qual seria esse burilamento? Quem seria esse diamante? Bom, o diamante somos nós. Nós somos partículas divinas de Deus, nós somos filhos de Deus e, portanto, temos todas as ferramentas necessárias para brilharmos, para sermos espíritos de luz. Mas para que cheguemos a isso, nós precisamos ser burilados pelo esmeril das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes. Nós precisamos passar por esse esmeril para brilharmos, para acendermos. Bom, só que se houver a resistência, em vez de sermos lapidados, quebraremos. Esse quebrar significa estagnar na evolução e perderemos nossa evolução, perderemos a oportunidade de evoluir, melhor dizendo, no caminho do bem, numa encarnação. E quando voltarmos ao mundo espiritual, teremos que regressar e tentar tudo de novo, quando poderíamos, se entendido bem a lição e com resignação para entender, mas compreensão de que podemos mudar. Bom, como mudarmos isso? Nós mudaremos isso com a perspectiva de que tudo, absolutamente tudo que acontece em nós, ou para nós, ou em torno de nós, acontece porque precisamos ter lições. Alguns por provas, se alguns por provas, outros por imposição. Mas tudo é em sentido de evoluirmos, se lidarmos bem com a dificuldade que nos é apresentada no momento. Dificuldades de qualquer ordem. Eu vou confessar a vocês aqui a dificuldade que eu tenho em palestrar desta forma. Eu pensei que no início que palestrar em casa para uma câmera ou para, no caso no que eu estou fazendo, para um gravador, seria infinitamente mais fácil. E confesso que não é. Estou enfrentando enormes dificuldades quanto a isso. Porque falta o calor humano de vocês, falta indubitavelmente a inspiração da espiritualidade que aqui acontece, mas não tem comparação com o centro espírita. Os espíritos estão atuantes muito mais lá, até porque estando no canteiro, estamos mais ligados à espiritualidade, estamos mais antenados a isso. E em casa isso relaxa, isso nos deixa mais desatentos. Não deveria ser assim, se pensarmos bem, essa dificuldade não deveria existir. Mas ainda existe e me provoca essa dificuldade. Não é porque eu esteja ou não esteja no canteiro, é porque
a minha qualidade moral ainda não me permite estar ligado, antenado o suficiente com a espiritualidade fora do canteiro. É essa a problemática da gente. Se nós estivéssemos o tempo todo ligados com a espiritualidade, com o bem maior, o tempo todo vibrando com vibrações mais elevadas, isso não seria indiferente, estando todos nós dentro ou fora de um centro espírita, deveríamos estar sempre elevados. Mas por nossa incúria, por nossa pouca qualidade moral, isso acaba acontecendo. Essas dificuldades são criadas. Assim pode ser também, guardadas as devidas proporções, nos problemas de nossas vidas. Temos dificuldades porque ainda não compreendemos que elas são lições, são motivos e motes para o nosso melhoramento, para o meu melhoramento, para o seu, para o nosso melhoramento, enfim. Precisaríamos ser mais atentos a isso, mais dispostos a isso. Joana nos relata que, e ela dá muitos exemplos da nossa resistência, de nossa pouca qualidade moral ainda. Mas, como eu disse no iniciozinho da palestra, também nos dá o alento quando nos reforça que nós estamos fadados à vitória, que a destinação é a glória. Muito mais porque é uma lei divina, confesso ainda, no meu caso, eu acho que no caso de muitos, muito mais ainda porque a lei nos impulsiona a isso, do que porque a lei nos impulsiona por isso, do que por nossa vontade. Nós somos mais levados do que conduzimos. E isso cria dificuldades para nós. Vejamos aí a nosso momento tão difícil que estamos passando aqui. Eu confesso que de vez em quando meu padrão vibratório cai, quando eu imagino que tantos irmãos nossos, pelo prognóstico, infelizmente, tantos irmãos nossos podem ir para o mundo espiritual. A projeção que eu vi essa semana foram de 900 desencarnações só de maio a junho. Isso é meio desesperador, porque apesar da consciência do mundo espiritual, ainda gostamos de estar aqui, né? E isso nos dificulta, nos deixa assim meio tristes. Mas, por um outro lado, se entendermos que está uma ótima oportunidade de ficarmos mais introspectivos, uma ótima oportunidade de revermos conceitos, uma ótima oportunidade de procedermos diferente, é sim um grande aprendizado. É sim. Ainda titubeamos por nossa pouca fé, por nossa pouca aspiração em entendermos a divindade. Se tivéssemos essa convicção, até os desencarnes, apesar de termos consciência disso, ainda vacilamos, e eu confesso que eu estou entre eles, ainda vacilamos na convicção de que o mundo espiritual existe e que essas pessoas que estão desencarnando, receberão tratamentos lá no mundo espiritual e ficarão bem. Se tivéssemos real convicção disso, isso seria entendido como mais uma fase do transitório entre aqui e lá, idas e vindas.
e que essas pessoas estão passando exatamente pelo que tem que passar. Não, não entendam que isto seja cruel, que isso seja a, a pessoa, que seja um pensamento de morreu e tá tudo certo. Não, a gente sente, é natural, são irmãos, são parentes, e a despedida e alegre, mesmo que não sejam irmãos, parentes, são seres humanos que estão na Terra e que vão desencarnar com uma certa dificuldade, porque essa doença realmente faz um estrago no organismo. Mas se pensarmos no maior, no todo maior, veríamos que essa pandemia é uma oportunidade para a humanidade rever conceitos. Hoje não vale a pena. Hoje, se pensarmos bem, a pandemia nos leva a compreender que hoje vale a pena mais ser do que ter. Meu carro, minha casa, perante a vida, vale muito pouco. E isso é uma forma de reconhecer que nossos conceitos estavam caminhando por caminhos ainda, ou meio tortos. Talvez precisaríamos dessa lição, deste parar para pensar, deixar com que a própria natureza tome um fôlego. Eu não sei se vocês notaram que, por exemplo, eu moro em frente a uma pracinha. Hoje os pássaros cantam, sempre cantaram, mas hoje eu consigo ter a oportunidade de ouvi-los numa intensidade que antes não se ouvia. As praias estão muito limpas ultimamente, porque nós paramos de depredar o meio ambiente. Precisaríamos voltar a esse conceito. Precisaríamos de viver, ou entender que a gente precisa viver não do jeito que estávamos vivendo, como se não houvesse amanhã. Precisamos compreender que o amanhã será o nosso dia, o nosso hoje, na próxima encarnação. Então, vamos parar um pouco de viver como se o que eu faço não tem consequência. Muito também para os espíritas internalizarem isso, porque apesar de sermos espíritas, apesar de termos consciência do amanhã, do reencarnar, do desencarnar e reencarnar, agimos às vezes de forma inconsequente, muito por essa ligação que eu falei entre a disposição de estarmos o tempo todo, deveríamos estar o tempo todo ligados à espiritualidade maior, e agimos no efeito gado e agimos como todos os outros, porque é assim que agimos, é assim que a natureza humana é, e a gente vai agindo como todo mundo. E esquecemos de pensar e sermos diferentes, porque é isso que Jesus clama, é isso que Jesus pede de nós. Sejamos diferentes, sejais perfeito como o vosso Pai é. E nós agimos ainda com incúria, com descuido, com descaso. É preciso rever esses conceitos. É preciso ter vontade. É preciso que nossa vontade seja de ferro. Eu vou ler um trecho agora do livro de Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor. Ele faz a seguinte indagação: afinal, por que meios poderemos pôr em movimentos as potências internas e orientarmos para um ideal elevado? Pela vontade, ele diz. Complementa: o uso persistente, tenaz desta faculdade soberana permite-nos modificar a nossa natureza. Bom, a vontade
é o querer. É o que ele reforça, que essa faculdade, o querer, a vontade, é que vai nos impulsionar as nossas mudanças, a quebra de paradigmas e nos impulsionará a sermos melhor. Isso me lembra as passagens dos milagres, de alguns milagres da Bíblia, em que Jesus é bem claro e ao perguntar: o que queres tu que eu faça? Porque na lei de evolução, na lei de causa e efeito, a vontade é um instrumento importante. Nada nos é dado de graça. Deus nos fez simples e ignorantes para adquirirmos experiência. E é por isso que Cristo muitas vezes perguntou quando iria fazer um milagre: o que queres tu que eu faça? Porque depende da tua vontade, depende da necessidade de você querer buscar. Se não houver isso, se não houver a boa vontade de buscar a melhora, ela irá acontecer. Porque, como eu disse antes, a lei de progresso nos impulsionará de qualquer jeito. Até que um dia irá nos empurrar, até que um dia despertemos a consciência e aí passemos a buscá-la. Mas o querer é o princípio de tudo. O querer é o que vai nos motivar. Se não quisermos, não é possível, no momento em que evolucional que estamos, a progressão. É preciso que a gente busque, que a gente queira. Eu digo sempre que um texto ou uma palestra depende muito da credibilidade em que o ouvinte dê ao interlocutor, a quem está falando. Porque se não houver credibilidade no que está escrito, ou se não houver credibilidade no que está sendo falado, por intermédio de quem está ouvindo, nada tem efeito, nada vai funcionar, porque não existe o elemento do acreditar no que é escrito ou acreditar no que se é dito. Se você não dá validade ao discurso, esse discurso é nulo. É preciso que esse discurso tenha validade. Mas quem dá validade a este discurso ou a esse texto? O querer, a vontade. Se tenho vontade de ouvir, se crio interesse no que está sendo dito, no discurso, bom, aí sim esse texto me afeta, aí sim esse texto me faz pensar, esse discurso me faz pensar. Mas se não dou credibilidade porque não tenho vontade, pronto, nada do que foi dito modificará em 1 milímetro as nossas vidas, porque o discurso perde sentido, porque não existe a vontade de entender, não existe a vontade de discernir sobre o assunto, de pensarmos sobre o assunto. Nossa doutrina é essencialmente de raciocínio. Nada em nossa doutrina é dogma. É assim porque é assim. Não. Repare que na codificação, todos os fenômenos, todas as diretrizes têm uma resposta. No Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos sobre questões que precisam ser respondidas. Então, nada é solto, nada é dito porque é assim. E até mais, Kardec diz que se por acaso a ciência provar que algumas das convicções espíritas não estão certas, que se abandone a convicção espírita e
siga-se a ciência. Porque o raciocínio, a vontade e o querer são fundamentais para entender um processo. Nenhum processo pode ser entendido sem ser estudado, sem ser pensado sobre o assunto. Bom, mas o que me motiva a pensar sobre o assunto, o que me motiva a ser induzido a me debruçar sobre esse assunto? A minha vontade. A minha vontade de querer buscar. Antigamente, no Egito, para dar como exemplo, não se discutia sobre os fenômenos. Por que aconteceu tal coisa? Porque os deuses quiseram. Os deuses determinavam a vida, a morte, o nascimento. E era tudo por determinação dos deuses. Haja visto que nossa qualificação moral da época, a nossa altivez moral, não dava conta de um Deus que pudesse ser causador de todos os fenômenos. Não cabia, não era entendível para nós que que um Deus só fosse motivador de tudo. Precisaria haver vários deuses para explicar vários fenômenos. Um Deus da vida, um Deus da morte, um Deus criador e assim por diante. Então não se discutia sobre os fenômenos. É assim porque os deuses determinaram que fosse assim. Não havia necessidade do querer buscar o conhecimento nessa área. Bom, nós evoluímos. O ser humano passou a entender um Deus. E aí o Espiritismo veio nos esclarecer coisas que até então eram obscuras para nós e que se relevavam ao fenômeno da magia ou então do obscurantismo. E a doutrina espírita vem e nos esclarece sobre esses assuntos. Bom, mas foi preciso que alguém quisesse ir buscar. A vontade de alguém ir buscar, que coube, no caso, a Allan Kardec. Mas se os fenômenos acontecessem lá no século XIX e não despertasse nele a vontade de querer estudar, pronto, seria um fenômeno, como muita gente participava daqueles fenômenos por diversão. A curiosidade, a expertise científica dele fez com que ele, a curiosidade, a vontade, fez com que ele pesquisasse e desse na grande árvore que hoje é o Espiritismo, no cabedeu espírita, que explica hoje coisas que antigamente poderiam ser atribuídas ao demônio, poderiam ser atribuídas ao destino, poderiam ser atribuídas ao azar. Por que eu estou sofrendo? Por que esta dor me dói? Sendo redundante. Simplesmente porque eu provoquei. Simplesmente porque eu estou me reajustando. Bom, mas também tem o outro lado que o Espiritismo nos explica. Será sempre assim? Não. À medida em que minha vontade me impulsiona a melhorar, eu tenho os meus pecados, entre aspas, diminuídos. Tenho as minhas falhas diminuídas. E vou sofrer menos na reparação delas. É isto que a vontade nos diz. É isso que Diana nos diz. É isso que nós precisamos entender sobre o diamante que precisa ser burilado no esmeril para que ele brilhe. Quando tomamos esta consciência, até o sofrimento é menor, porque a partir do momento que temos a noção do que está acontecendo
em meu redor, do que por que isto acontece, paro de sofrer e paro de me desesperar. O afogado não se afoga porque ele está na água. Ele se afoga porque o desespero faz com que ele perca o controle. Se ele tivesse um pouquinho mais de controle, o resgate seria mais fácil. E é por isso que um salva-vida nunca se atraca com a vítima, nunca deixa que a vítima pegue ele. Porque se a vítima atracar o salva-vidas, o desespero faz com que os dois o desespero do afogado faz com que ele se afogue, com que os dois se afoguem. Então, jamais um salva-vida se permite ser abraçado por uma vítima, para que o desespero não nos afogue, não afogue aos dois. Se fizermos um parâmetro com nossas vidas, quando passamos por situações de dificuldade, muito dessas dificuldades são elevadas em grau maior por conta do nosso desespero, por conta da nossa pouca clareza em raciocinar sobre o assunto. E vejamos que é sempre assim quando você passa por uma dificuldade, porque elas vão passar, todas as dificuldades passam. E que a gente passa por essa dificuldade, que depois de algum tempo nós revemos aquela dificuldade, percebemos que aquela dor que já não dói mais, poderia ter sido tratada de uma forma diferente. Porque o nosso desespero, a nossa agonia no momento, que faz com que paramos de raciocinar. Agimos muito mais como por instinto, de fuga, do que com forma de encarar com raciocínio para vermos as melhores soluções. Isso nos desespera, isso nos angustia. Mas, com o passar do tempo, como eu disse antes, vemos que metade do nosso sofrimento poderia ser reduzido se agíssemos com mais lucidez, com mais tranquilidade. A questão é, e eu sei que dói na hora, entendermos o processo. Mas se tivéssemos a perspectiva de que tudo é aprendizado, que tudo é uma forma de adquirir experiências, esse sofrimento que chegaria, porque fatalmente vem, nós não vivemos num planeta feliz, nós vivemos num planeta ainda de provas e expiações, e esses sofrimentos vão vir. Quando eles chegarem, nós podemos lidar melhor com ele. Poderemos tratar esse sofrimento com mais lucidez. E ele fatalmente doeria menos, porque quando entendemos o processo, quando conseguimos enxergar um pouco além do que nos cerca, a dor diminui. Porque é passe de mágica? Não. É porque eu entendo o processo e consigo ter calma. Quando eu disse que o afogado se afoga não por estar na água, bom, ninguém se afoga no seco, para ficar bem explicado. Mas estando na água em condições de se afogar, se tivéssemos mais consciência, teremos lucidez de, em vez de nos debatermos, pedirmos por ajuda. Mas geralmente a gente se debate e não consegue enxergar ao lado uma solução que pode estar ao nosso alcance, porque desesperamos. É assim no nosso oceano de vida, nesse oceano que temos que atravessar. Às vezes nos desesperamos e nos afogamos num problema e não conseguimos
sair desse problema. Não conseguimos enxergar que a espiritualidade está o tempo todo nos intuindo. Mas como estamos tão desesperados por esse problema, não conseguimos acessar a ajuda que vem da espiritualidade, porque estamos em demasiado atribulados por nossos problemas e não enxergamos o auxílio. A espiritualidade nos relata às vezes que fazem de tudo para que nos auxiliar, mas nós não damos abertura para isso, porque estamos tão ensimesmados, tão presos às nossas dificuldades, que não enxergamos, que não abrimos o leque para ver possibilidades. Se temos a consciência de que a dor é instrumento, que a dor é ferramenta e não, a dor é ferramenta e não algoz de nossas pessoas, facilitaremos em muito as dificuldades que temos que passar, só pela compreensão, só pelo entender do processo. Vamos sim enxergar, sermos introspectivos nos momentos de dificuldades, sermos pacíficos e pacientes, porque a paciência é uma virtude e toda virtude é recompensada. Lembrem-se dos talentos, de quem fez os talentos multiplicar e quem guardou os talentos. E quando o Senhor cobrou, quem teve o talento guardado não tinha nada para mostrar, diferente de quem fez os seus talentos multiplicar. Então, toda virtude é recompensada. Precisamos nós fazermos com que essas virtudes aflorem e multipliquem-se. É isto que Joana de Ângeles conclui no texto. E é isso que nós precisamos internalizar. Fico grato a todos, peço ao Senhor bom Jesus que nos proteja, nos guarde nesse momento. E de novo vou relatar a vocês a dificuldade que eu tive em palestrar sozinho, gravando um áudio, sem o calor humano de vocês, sem o auxílio maior da espiritualidade do canteiro. Mas, contudo, com a vontade, assim, caindo e levantando, ralando o joelho, como diz a Denilza, que é levantar, ralar o joelho, mas levantar e prosseguir, a palestra de hoje foi dada. Muito obrigado a todos e que assim seja. Amigo Mestre Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade, Senhor, de estudarmos um pouco mais sobre a sua doutrina. Agradecidos estamos por essa oportunidade de pensar, refletir e tentar colocar em prática tudo o que aqui foi falado pelo irmão expositor. Agradecidos estamos, Senhor, pelas inspirações que nos foi dado, pela energia que nos foi dada. E agradecidos estamos principalmente pela sua presença na nossa casa, no nosso ambiente, nos nossos corações. Pedimos que continue nos orientando, nos dando força para podermos vencer esse momento difícil. Com a sua permissão, encerramos a doutrinária deste momento.